E agora a gente vai acompanhar a primeira parte da entrevista de Zoe Martínez com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse trecho que a gente vai assistir agora, o presidente fala sobre a situação dos refugiados venezuelanos, sobre a pandemia e também sobre a filiação dele ao PL. Vamos conferir. Pessoal da Jovem Pan News e, em especial, o programa Morning Show da Jovem Pan. Estou aqui numa entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, agradecemos muito por ter nos recebido tão bem aqui e começo essa entrevista perguntando sobre a saúde do senhor, que essa semana, o senhor aí teve um susto. Como está a sua saúde? 100%. Pode continuar a entrevista. Espírito de atleta, né, presidente? Presidente, já estive com o senhor em outras oportunidades. Fizemos uma live sobre Cuba, contando a minha história, toda a situação de Cuba, sobre a saúde, educação. E recentemente eu fui até Roraima para fazer uma matéria sobre a imigração dos venezuelanos, os refugiados venezuelanos, sobre o socialismo, e me impressionou muito como o governo federal está dando todo o apoio a esses imigrantes que estão fugindo do regime do Nicolás Maduro. E o Exército está dando um suporte muito grande. Eu queria que o senhor contasse como está sendo essa experiência de receber essas pessoas que estão fugindo de regimes totalitários. Porque o Brasil foi governado aí durante 14 anos pela quadrilha do PT, que financiava ditaduras como a de Cuba, como a de Venezuela. E o senhor cortou esse círculo e está fazendo todo o contrário. Em vez de financiar essas ditaduras, o senhor está acolhendo os que sofrem com elas. E tem muita gente que não enxerga isso. Acha que não pode acontecer com o Brasil. A gente espera que não temos que fazer operações acolhidas em outras regiões do Brasil, porque, na verdade, está vendo que a onda vermelha está crescendo no Brasil. Primeiro Chaves, ele chegou em 19, ou melhor, em 99, criticando o regime cubano, elogiando os Estados Unidos, e chegou com uma esperança, realmente, de dias melhores para a riquíssima Venezuela. Eu acho que é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, e riquíssimo em minerais também. Com o passar do tempo, ele realmente mudou completamente a sua posição. Até eu sou criticado no passado, que elogiei quando ele chegou, sim, elogiei, em 99. E foi se agravando as questões lá na Venezuela, porque a nova ditadura não é de uma hora para outra, não é descer de Serra Maestra e tomar o poder. Ele vem aos poucos, vai tirando pedaço da sua liberdade, aqui, acolá. Quando você vê, você está até a cintura na areia movediça, não tem como sair mais. Eu acho que o Brasil ainda corre esse risco, não é descartado, mas você vai então volta para a Venezuela. Quando o regime começa a se agravar, as pessoas mais ricas fogem, ou para alguns países alguns estados norte-americanos, ou para outros países aqui da América do Sul que falam a mesma língua. E com o passar do tempo, sobram os pobres. E isso começou a se agravar em 2018. A fuga em massa de venezuelanos para o Brasil, a pé. Grande parte mulheres que sofriam abuso ao longo das suas viagens, que eram mineradas também, e chegavam com seus filhos no Brasil. Chegavam em Roraima. Aqui no Brasil, algumas pessoas queriam que a gente selasse a fronteira. A gente não pode cometer um ato de desumanidade dessa forma. Então, como disse para você, começou lá atrás a Operação Acolhida, adentrou o nosso governo. Hoje nós gastamos mais de R$1 bilhão para atender as pessoas que chegam em busca de comida, o atendimento. O Exército está fazendo um excelente trabalho lá. Sempre nessas missões aí incertas, e não previstas, as Forças Armadas têm que estar na frente. Não tem como você trabalhar sem as suas Forças Armadas. O próprio general Pazuello foi uma pessoa que trabalhou nessa operação. E eu visitei os abrigados que estão lá em Boa Vista, capital de Roraima. Não fui para Pacaraima porque me avisaram que poderia ter um problema de segurança,
porque não existe segurança 100% precisa, não existe isso aí. E mais também que se agravaria porque o político local de Roraima, ele quer se ver livre do problema, é natural se ver livre do problema. Mas está servindo, por um lado, para mostrar para o brasileiro onde nós poderíamos chegar, tá, se a esquerda tivesse continuado no poder do Brasil. Sim. E é triste você ver crianças da idade da minha filha, 11 anos, e mais novas, né, até pessoas já estão nascendo no Brasil, nessa situação de quase indigência. Em grande parte nós estamos interiorizando essas pessoas para outros estados, já chegam para trabalhar. O senhor vem sofrendo algumas críticas em relação a essa acolhida, você dando suporte financeiro, né, de moradia a esses venezuelanos e não só a oposição, como pessoas que apoiam o seu governo falam que o senhor dá esse suporte a imigrantes e não ao próprio povo brasileiro. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre, nesses quase 4 anos de governo, o que o senhor tem feito para ajudar os pobres brasileiros. É a primeira questão de receber alguns de fora. Estamos recebendo também alguns afegãos no Brasil. Tá? E alguns países têm esses problemas, que vêm de muito tempo. E acredito que a gente faz, não é acolher em massa, né? Mas é acolher uma parte dessas pessoas por questão humanitária. Acusações eu sofria no passado de xenofobia, como se eu detestasse estrangeiros. Afinal de contas, né? Eu acho que recebi acusação de tudo no passado, se possa imaginar. O que mais nós queremos, como já disse, é que nós não tenhamos que ir para outro país no futuro. Sim. E alguns acham que isso nunca vai acontecer. Aí está o perigo. Acredito que todos os indícios, os fatos que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos são mais do que suficientes para as pessoas ficarem preocupadas. Nós não podemos falar que a nossa paz aqui vai ser eterna no Brasil. Nós vamos continuar com essa propriedade privada minha, com esse direito de ir ao culto e professar a fé que bem desejar, direito de ir e vir, porque alguns desses direitos já foram arranhados. Por exemplo, por ocasião da pandemia, fecharam as igrejas. Sim. Geralmente, os governadores mais de esquerda fizeram isso aí. O direito de ir e vir também se fez presente aqui com toque de recolher, lockdown, botando a respectiva força de segurança estadual ou municipal, via guarda municipal, para tirar as pessoas da rua, para mantê-las dentro de casa, sem qualquer preocupação se a geladeira daquela pessoa tinha uma coisa lá dentro ou se ele tinha alguma poupança para poder sobreviver. No meu entender, foi um trabalho orquestrado também para tentar, pela economia, me desgastar. Sim. Porque é comum, num país como o Brasil, tudo o que acontece é a pessoa apontar primeiro para o presidente da República. Ele é o responsável. Preço de combustível. As pessoas estão começando a entender de onde vem essa equação do preço do combustível. E subiu no mundo todo, mas no Brasil, a sua alta se deve em razão do imposto estadual, ICMS. Sim. Que eu estou há 4 meses junto ao Supremo, tentando fazer que um dispositivo constitucional seja cumprido. E não consigo ir para frente. Agora, qualquer ação contra mim, e não mais de 15 dias, julgada. E 99% das vezes são contra a minha pessoa. Ajudar o povo brasileiro. Nesse momento de crise que passamos aí, de março de 2020 para cá, demos auxílio emergencial. Só no ano 2020, de auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Você não vai falar que nós não pensamos no mais humildes. Só, no meu entender, por causa disso, que não tivemos problemas mais graves no Brasil. Como, por exemplo, saque em supermercado, que era muito comum você ver até há pouco tempo atrás, incêndio em ônibus, tá? Arrastões. Conseguimos evitar com isso aí. Conseguimos manter a economia viva também com programas atendendo a pequenas e microempresas, como por exemplo agora o veto meu na não renegociação não foi maldade minha. Eu tinha 2 problemas: a fonte de recursos para compensar aquilo, se não respondo diante do artigo 85 da nossa Constituição, crime de responsabilidade, e também havia uma oportunidade
de ser julgado eleitoralmente. Só que maravilha, para a atual composição do TSE, um julgamento nesse sentido está fazendo uma bondade em período eleitoral, onde a lei proíbe isso daí. Determinei ao Ministério nosso que resolvesse esse problema, né? E se não for possível resolver legalmente, tem o Parlamento, que eu tenho certeza que o Parlamento vai derrubar o veto. Assim como aconteceu há pouco tempo aqui, uma questão que envolvia religião no Brasil, tributar ou não templos, recurso que entra e sai do Brasil. No meu entender, a Constituição era clara, né? Mas fizemos uma lei para regulamentar isso aí, partiu do Parlamento brasileiro. Eu fui obrigado a vetar e falei no mesmo dia: se eu fosse deputado, votaria para derrubar o meu veto. É a regra do jogo, eu não posso me expor. Eu acredito que eu sou a pessoa mais importante do Brasil no momento. Se tivesse no meu lugar um petista, eu acho que esse Brasil já era uma Venezuela. Sim. Porque o que governadores petistas fizeram nos seus respectivos estados foi algo de assombrar, como Bahia, por exemplo, né? E outros estados de esquerda também, o Ceará, entre tantos outros dos 9 que nós temos por aí. Então nós fizemos sim para atender a nossa população. Há poucos meses se mostrou uma imagem aqui no Brasil de umas pessoas pobres pegando ossos em caminhão e acusaram a mim. Olha o governo Bolsonaro, a imprensa acusou, e a esquerda, obviamente, mas não fala que problemas estamos vivendo em função da pandemia. O Brasil é um país que menos sofreu na questão da economia perante o mundo. E logo na frente, quando nós nos preparávamos para majorar o programa chamado Bolsa Família, o Supremo Tribunal Federal falou que eu tinha que pagar uma dívida de 90 bilhões de reais, que vinha desde Fernando Henrique Cardoso, passou Lula, passou Dilma, passou Temer, para eu pagar de uma vez só dentro do teto. Ou seja, eu não poderia majorar o Bolsa Família, que pagava em média R$190. Eu precisava renegociar os precatórios de 90 bilhões de reais. Fizemos com o Parlamento, consultamos também gente do TCU, um trabalho muito difícil, e a esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Novo também, contrário. Sim. Porque eles viram essa aí uma maneira de, ao manter o povo na miséria, ajudaria eles voltar ao poder em 2022. Conseguimos, com a maioria dos parlamentares, aprovar e passamos de média 192 do Bolsa Família. O que é média? Tinha gente que ganhava R$50, 60, outros ganhavam 300, 400. Sim. De média 192, passamos para no mínimo R$400. Uma tremenda animação social. Tá? E começamos a pagar já em dezembro a primeira parcela disso aí, como recursos que sobraram do orçamento. É igual a questão da Bahia. As chuvas começaram, na verdade, no final de novembro, já atingindo algumas cidades de forma bastante violenta. Começo de dezembro se avolumaram, dia 12 eu sobrevoei a Bahia. Sim. Fui lá. E foi criticado, não? Sim, a imprensa toda bateu em mim, que era o governador do PT da Bahia também, bateu, que fui fazer campanha, fui muito bem recebido quando desci lá no município. Realmente eu fico assustado da maneira positiva como o povo me trata. Um local pobre, muito bem tratado, fui muito criticado pela imprensa, pelo governador, mas de imediato, o que nós fizemos de imediato? Com o auxílio do Rogério Marinho, do outro ministro nosso da Cidadania, que é o João Roma, junto com a Caixa Econômica Federal, já providenciamos de imediato pagar um valor devido do Fundo de Garantia às populações daqueles municípios. As Forças Armadas sempre estão na vanguarda desse processo. Liberamos de imediato R$200 milhões para recuperar os estragos, né? Não só no sul da Bahia, como no norte de Minas e alguns poucos outros estados, mas a grande maioria desse recurso foi para lá. Liberamos mais R$700 milhões para obras sociais, basicamente cesta básica, alimentação, a saúde esteve presente, ou seja, o governo todo presente. Já tivemos dia de ter 4 ministros lá. E daí, como eu resolvi tirar 9 dias de férias, né,
pegando o filho depois do Natal, começo do Ano Novo, fui criticado por estar de férias, mas estava com 4 ministros lá trabalhando incessantemente nessa questão, que fui criticado. E teve também a fake news sobre a Argentina, que todos os veículos de comunicação divulgaram que o senhor recusou ajuda, mas não divulgaram por quê, né? O motivo. A ajuda foram 10 pessoas, né? Eu agradeço. Porque o governo brasileiro tinha que bancar, né? Eu não oferecia isso para o país nenhum do mundo. Eu não ia oferecer para o Paraguai, Bolívia, Argentina, qualquer país do mundo numa situação crítica, oferecer 10 pessoas para trabalhar lá. E para fazer o quê? Não eram especialistas em nada, eram basicamente técnicos de almoxarife, né, em separar doações e encaminhá-las para o local que deveria ser encaminhado. E seria muito mais caro para a gente. Primeiro tinha que negociar quem ia trazê-los para cá. Você imaginou um avião da Força Aérea indo buscar lá. E depois o local que iam ficar. Diferentemente do nosso pessoal que se adapta mais facilmente na região. Agora, o fake news é que não falta para a gente o tempo todo. Quando você fala, por exemplo, o governo conservador sempre foi assim, de respeitar a família, a religião, etc. Tem uma formação familiar boa, tenho um passado de 15 anos de exército brasileiro e tenho 28 anos de parlamento, onde não reviraram a minha vida, não acharam nada. Até porque no meu tempo as emendas eram diferentes de hoje em dia. Hoje as emendas parlamentares são obrigatórias, são impositivas. A gente é obrigado a executar aquela emenda. A própria ministra Damares executa certas emendas, né, que tem a ver com minorias, que é criticada pelo nosso pessoal de direita, mas ela é obrigada a executar as emendas. Naquele tempo lá atrás, as emendas foram liberadas se você votasse com o governo. Então quase tudo passava. Não tinha atraso para você, por exemplo, ao indicar um ministro para o Supremo, levar aí 4 meses para ser decidido isso daí. E lá atrás também, o que acontecia? Né? As emendas, uma vez liberadas, tinham problemas lá na ponta da linha. Então, as minhas emendas, pelo menos 90%, eram para as Forças Armadas. E outros 10% também buscava atender um prefeito, uma Santa Casa. A gente vigiava muito isso daí. Então, nunca tive problemas de acusação de qualquer desvio na Câmara. Até o momento que a Câmara passou com 150 deputados sendo investigados num desvio na compra de ambulâncias, né? Entre outros momentos. A Câmara sempre vivia com esses problemas. Então, da minha parte, eu não tive problema nenhum. Passei 28 anos sem contrair nenhuma frieira dentro da Câmara, vamos assim dizer, né? Presidente, e vamos falar de 2022. Quais são as projeções? O senhor foi um pouco criticado pela sua ida ao PL, por apoiadores e, lógico, pela oposição. O que você fala para essas pessoas? Como, né, justifica a ida ao PL? Porque um partido é o centrão. É a mesma coisa que aquele cara fala que quer ter um filho, né? Eu quero ser papai. Ou a mulher fala, quero ser mamãe. Tem que arranjar uma mulher o primeiro, o segundo tem que arranjar o homem. Tá? Eu, para conseguir disputar a eleição, eu tenho que ter um partido. Se fosse para o PP, ia ser criticado. Para o PTB seria, para qualquer partido seria criticado. É a mesma coisa que o cara fala, o Centrão. Pô, vocês votaram num cara que foi do Centrão. Eu fui do PP por muito tempo. Fui do PTB. Fui do então PFL. Agora, não quer dizer que todo mundo que está lá seja pessoas que merecem ser rejeitadas pela sociedade. Alguns lá realmente não servem. Como a maioria que está na esquerda não presta. Tá? E para aprovar qualquer coisa no Congresso, eu tenho que ter 308 votos para aprovar uma emenda à Constituição. Eu quero que tire o pessoal do centro. Né? Porque centrão não é pejorativo. E procure do outro lado aqui, o PSOL, o PCdoB, o PT, a Rede, o Novo, eu vou ter votos. Então vamos lá, porque chegou a hora da segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse trecho que a gente vai assistir agora, a Zoe Martins pergunta para o Bolsonaro sobre as críticas que ele vem sofrendo do ex-ministro Sérgio Moro. Presidente, tem um Moro agora, pré-candidato aí, político, que está criticando bastante o governo federal. Falou que vai rodar o Brasil para livrar os brasileiros dos milicianos. Como você responde a isso? Ele teve 1 ano e 4 meses comigo. Não descobriu nada no governo? Prevaricou? Um mês antes dele sair, deu uma entrevista, acho que foi no Roda Viva.
onde falou a verdade que acontecia com o meu governo. Parabéns para ele. Só que eu tinha um problema. Tá? Eu achava que a Polícia Federal podia agir melhor. Tá? E, inclusive está em lei, né? Sim. A indicação do diretor-geral da Polícia Federal é de lei, é privativa. Eu dei a liberdade para indicar. Para todos os ministros eu falei, vocês podem formar um ministério, eu tenho o poder de veto. Você botou esse secretário aqui, não por causa disso. E tira o cara fora. Ou não admite o cara. É a questão da Polícia Federal achava que tinha que ser dessa maneira, porque outras questões foram aparecendo ao longo do caminho. E ele não admitia isso daí. Era tudo dele. Então, no início do governo, ele botou lá num conselho uma senhora de nome, senhorita, né? Senhorita jovem, Ilona Zabó, que quando eu vi, eu falei, essa senhora aqui não tem nada com o que a gente defende. As posições dela são bastante progressistas. Não interessa essa pessoa não assumir. A gente precisa para ter o contraponto. Eu falei, Moro, o contraponto já tem que a imprensa. Você não tem que botar a gente lá dentro para dar pancada em você, para pegar o que acontece lá e jogar para a imprensa. Sim. Possivelmente isso ia acontecer. Levei 3 dias para demitir essa mulher. Ele passou a achar que era o dono lá do ministério. Querem ser mais presidente do que o senhor, inclusive, né? Na véspera, quando ele esteve comigo, eu falei lá no dia que ele pediu a demissão, né? Ele aceitava mandar embora o diretor-geral só em setembro, quando eu o indicasse para o Supremo. Que petulância! Que petulância! Eu confesso que acreditei nele no começo, como muita gente acreditou nele no começo. E agora, ele foi no meu governo para fazer um trabalho sério, para se blindar ou para se preparar para ser futuro candidato a presidente da República. Tem aí 3 alternativas. Aí não deu certo, tirei ele fora, tinha que tirar. Eu lembro perfeitamente, né? Era mais ou menos meio-dia de sexta-feira, quando foi anunciada a demissão dele, ele dando uma coletiva. O número de apoiadores meu caindo, perdi uns 50 mil no Facebook. E depois de eu ter me externado, começamos a recuperar isso daí, o pessoal passou a reconhecê-lo, quem verdadeiramente ele era. Você pode ver, a questão do Banestado, ele trabalhou naquela questão. Foi no início, logo que eu cheguei lá no Congresso, tinha coisas terríveis ali que não foi para frente. Quando assumiu ali o André Mendonça, nós começamos já a ter uma maior produtividade. Mais do que dobrou de lá para cá a apreensão de drogas e de armas também. Tá? Agora, ele é candidato. Se o povo acreditar nele, aí não compete a mim. Eu estou sabendo, a gente acompanha, né, o que acontece no Brasil todo, as suas andanças. Via ele discursando agora para um grupo seleto, convidar lugar fechado. E o que ele fala ali é óbvio. Eu não vi ele falar ali, por exemplo, questão do armamento. O que interessa, né? Armamento, sou contra ou a favor? Ele é desarmamentista. Ideologia de gênero. Aborto. Livre mercado. Respeito à Constituição. Possíveis críticas a um ou outro ministro do Supremo, ou do TCU, do STJ, seja o que for. Tá? Nada aparece ali. Não, que nós temos que combater os milicianos, não sei o quê. Isso é corrupção. É corrupção. É a única bandeira dele. Será que ele ficou 1 ano e 4 meses comigo? O que eu fiz no tocante à corrupção? Quem tirou o Lula da cadeia não foi eu, foi o Supremo Tribunal Federal. E ele pediu para respeitar, através de um tweet. Sim. Então eu acho que hoje em dia a maior parte da população tem consciência da importância do voto. O pessoal que critica o Supremo, né? Eu critico alguns do Supremo. Em 23 tem 2 vagas abertas. Tá? Eu tenho na minha cabeça quem seriam esses nomes. Os 2 nomes meus que estão lá não são perfeitos. Né? O Cássio e o André. O André eu conheci há 3 anos, o Cássio há 2 anos. Por ocasião da transição eu conheci. Sabia da posição dele na questão das pautas conservadoras, econômicas para o Brasil e tantas outras, né? E ficava um pouco de lado a questão criminal, que é o que interessa para quem deve realmente. Né? Então, até o momento, esses 2 têm liberdade, obviamente, né?
não conduzo, nem peço voto para eles, converso com algumas questões, como já conversei com o Castro no marco temporal, porque se for aprovado o marco temporal, acabou o Brasil. Nós temos hoje em dia uma área equivalente à região sudeste, como terra indígena, e teríamos mais uma área equivalente à região sul, de reserva indígena. E pela localização dessas outras dezenas de áreas, você inviabilizaria uma outra área desse mesmo tamanho. Acabou o negócio, acabou a nossa economia do Brasil. Está empatado o placar. Foi ali o Fachin votou pelo novo marco temporal, o Castro votou contra, ok? E daí o Alexandre de Moraes pediu visto. Bem, chegou agora lá o André, eu não estou antecipando o voto, nem pedi voto com ele, mas ele participou disso tudo enquanto ministro meu lá dentro. E todos os posicionamentos dele, desde como AGU e depois na Justiça, né, ele é contra esse novo marco temporal. Não vai mudar agora. Não sou eu que estou falando que ele vai votar assim porque eu quero. Sim. Eu não mando no voto de ninguém lá. Você pode ver, demos uma sorte. As pautas voltadas para a ideologia de gênero caíram com o André Mendonça. Então, uma tranquilidade para a família tradicional aqui. E não é só a família tradicional, não. O pessoal que vai morar aí, 2 homens, 2 mulheres, a maioria deles não quer essa promiscuidade toda. Eles querem trabalhar, cuidar da vida deles e ser feliz entre 4 paredes. Não fica com esse ativismo, todo mundo tem que aceitar isso daqui, botar na escola. Né? Até o pessoal que tem LGBT conversa comigo sem problema nenhum. Sim, tem muito apoiador, né? Tem muita gente que descobre que é depois e o cara tinha um comportamento completamente normal e não tem problema nenhum. Agora, isso tudo são pautas para desgastar. Uma das maneiras de dominar um povo é você destruir a família. Sim. Com essas pautas. Eu comecei a aparecer para a vida pública, na verdade, tinha até, hoje é uma deputada, a Bia Kiss, né? Na época ela andava pela Câmara apenas, me visitava às vezes também, tinha a sua vida lá de curiosidade ou de interesse também para defender aquilo que ela achava que era certo, né? E eu comecei a aparecer em 2010, quando subi a tribuna, ou melhor, antes de subir a tribuna, eu estava caminhando pelo corredor das comissões, eu moro no anexo 3, na Tiana, no meu gabinete. Sim. É conhecida como favela. Tá? E geralmente, quando acabam o cara da favela é reeleito, ele tem prioridade para escolher um gabinete no outro anexo, anexo 3. E por que eu nunca fui para o anexo 3? Fiquei 28 anos lá na favelinha lá. Porque a minha passagem obrigatória para o plenário era o corredor das comissões. Se eu morasse lá, na elite, né, eu pedia. Então, eu passei numa corredor das comissões, achei algo não normal. Se você vê o pessoal de paletó e gravata na praia, está esquisito. Se você vê alguém de bermuda dentro do Supremo Tribunal Federal, é esquisito. E eu vi um investimento diferente. Eu voltei. Eram as comunidades LGBT reunidas no direito deles. Eu perguntei o que está sendo tratado aí por segurança. Eu me dou bem com todo mundo. Tem muitos militares, são concursados, fazem parte da segurança da Câmara e do Senado. Falei, deputado, eu não quero falar não, se for possível, assiste isso aqui, eu não estou acreditando no que estou vendo. E depois eu peguei umas 5 horas de fita e assisti 5 horas de fita. Realmente era uma coisa inacreditável. Onde surgiu aquela história do kit gay? E eu me insurgi contra as propostas via PNDH3. Né? Naquela época também circulava lá a questão do PLC 122. O padre ou pastor que se recusar a fazer um casamento de 2 homens, 2 mulheres, pena de prisão para ele. Que negócio é esse? A fé é uma coisa que é tua, eu não posso interferir. Eu respeito todas as religiões. Se tem um livro de Romanos, até perguntei no programa de televisão, vão rasgar o livro de Romanos na Bíblia que fala sobre essa questão, tá? Da liberdade. Depois eu acho que foi o Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, resolveu regularizar essa questão e aceitou não o casamento, uma união estável entre eles, até para a questão de partilha, de bens, etc. E está incorporado na sociedade. Agora, aquilo lá me promoveu. Sim. Porque é uma coisa que não era normal para a gente. Começar a querer falar para a criancinha se
o menino, você vai ser menino ou menina quando tiver 10, 12 anos, não tem cabimento isso. O que um pai quer? Até um pai que acaba, um pai não, né? Até um casal homo que adota uma criança, que é normalidade para aquela pessoa, né? Mas outro assunto é isso aí. Que aquela pessoa seja um bom profissional, seja feliz, cuida da tua vida e não entre nessa questão. Você vê linguagem neutra, o que leva a isso? O nosso português já é uma língua difícil. Sim. Imagina como é que vai se manifestar aí fora, perante o mundo, e um país que vem adotar isso daí. Se eu não me engano, Santa Catarina, tem uma lei lá que foi sancionada pelo governador, proibindo a linguagem neutra. O que o ministro Fachin fez? Acho que foi o Fachin. Deu uma liminar contra essa lei, que estava lá em Santa Catarina, proibindo a linguagem neutra. Que país é esse? Que ministro é esse do Supremo Tribunal Federal? O que ele tem na cabeça? O que ele... eu quero, virou eu quero, eu não quero. Tá? Agora, sempre fico dizendo, né? Alguns cobram de mim, eu sei que talvez pudesse fazer mais. Mas se fosse um ditador, aí conseguiria, seria o dono. Eu queria muito ter um ditador em Cuba como o senhor. Eu adoraria. Presidente, jornalismo é isso então, né? Ouvir todas as partes. Agradeço muito o seu tempo e parabéns por todo o trabalho, por ter trabalhado tanto em prol do Brasil e principalmente em prol da nossa liberdade. Ouvir e, se possível, não editar. Até para não dar uma dupla interpretação de um lado Sim. ou de outro. A mídia tem um papel que é decisivo numa democracia. Ela pode também tender para um lado ou para outro. Mas quando ela tende para o outro lado, mal, né? A primeira vítima é ela mesma. É isso. Ninguém que chega ao poder com o viés ditatorial vai querer aceitar crítica por parte da mídia. E você censura a mídia ou na base da força ou tirando aí o recurso da mesma. Temos visto isso em alguns países, todo mundo. Então eu quero te agradecer a oportunidade. Nós teremos muito mais coisa para falar, quem sabe um novo programa, né? Se tiver audiência, a gente faz um novo programa. Com certeza vai. E vamos em frente. Não podemos deixar que o Brasil se aproxime novamente do abismo que pode nos levar para a perda da nossa liberdade bem maior que qualquer povo pode usufruir. Um caminho sem volta.